Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar de um assunto bem legal, gente. Eu ouvi há muitos anos a história de uma senhora e eu vou modificar um pouco para que ela tenha privacidade. Já faz muitos anos que eu não a vejo e ela era uma mulher casada, né, no momento que eu conheci, no meu consultório. Ela contou um relato muito interessante que eu vou contar para vocês, que vai ilustrar o assunto que eu vou falar. Eu vou falar sobre visita espiritual entre vivos. Quer dizer, as pessoas me falam, eu vejo vultos, eu vejo minha avó que morreu, eu sinto a presença do meu pai, eu sinto o cheiro do cigarro que meu pai fumava, mas os vivos também podem se tornar tangíveis e aparecerem durante uma visita espiritual, sabia? Você, vamos supor, você está preocupado com seu namorado, então você brigou com ele. Aí você dorme, seu espírito sai do corpo, você vai visitá-lo, de repente ele vem. Então, e aí você vai me perguntar, como que faz isso que eu quero fazer correndo? Eu quero visitar o meu ficante, eu quero visitar o meu amante, quero visitar meu namorado, meu noivo, ver se ele está me traindo. Gente, as coisas não são assim, não. Até eu falaria para vocês lerem o livro dos médiuns, viu? Isso é um assunto muito sério. Mas essa senhora, ela estava no segundo casamento. Ela era viúva, dormia normalmente. Um dia, ela começou a ser visitada por um espírito. Ela, assim, quando ela estava entre o sono e a vigília. Tinha parado que quando a gente está quase cochilando, eu tenho demais. Você vê rostos. Onde, por exemplo, eu vi um berço branco, me mostraram um berço branco. Depois eles falaram assim, ah, Sandra, lá o berço. É sempre assim, quando eu estou passando por sono, ou vem frases, ou vejo, esses dias eu vi uma mulher bem morena com um brincão. Então, quando você está mais relaxado, o espírito se liberta um pouco e vê o plano espiritual. Ela começou a ver um senhor. E o senhor entrava no quarto dela e ficava olhando, admirando ela, e ela deitada, e os dois conversando, mental. Ela sentia a conversa, mas acho que ela ficou com tanto medo, ela falou assim, tinha medo de morto, que ela achou melhor ficar quieta, e foram vários dias. Esses dois homens entravam no quarto dela, ficavam conversando entre si, olhando para ela. Aí, teve um dia que ela conseguiu perceber o que um falava para o outro. Aí, um senhor mais velho falou para esse outro. Está bom para o senhor? Ele falou, sim, algo assim. Passou-se um tempo, ela entrou numa padaria do bairro que ela morava, numa cidade bem movimentada, e ela levou um susto quando entrou um senhor que era realmente parecidíssimo com a visita espiritual que ela teve. Conclusão. Esse senhor olhou para ela olhou para ele olhou normal, mas ela reconheceu e ela ficou apavorada, falou, nossa gente, eu tô ficando louca. Ela começou a frequentar a padaria para comprar pão, tal, e até que esse senhor começou a cumprimentar ela, eles começaram a conversar e tal, e eles se casaram, e ficaram anos e anos casados. Pois eu não tive mais notícia dela. Então, esse espírito, quando a visitou, esse senhor, ele estava vivo. Ele foi visitá-la espiritualmente, talvez porque o mentor dele estava preparando ele para um casamento. Você vê que história, gente, eu escutei uma história real. E tem histórias parecidas assim no livro dos espíritos, nesse capítulo aí. Então, os espíritos de vivos também podem aparecer para a gente. E eles usam o quê? Às vezes você nota que até dá para tocá-los. Eles ficam tangíveis momentaneamente. Usam o fluido universal, é que está no universo. E usam também o fluido de algum médium que esteja na casa. São vivos. Depois eles têm que voltar para o corpo. Então esse senhor ficou visitando ela, e ela reencontrou com ele. Eu não sei, mas eu tenho a impressão que ela jamais contou para ele essa experiência, e ele acho que não lembrou, porque ele ou então não quis contar, ela não entrou em detalhes, mas ela reconheceu imediatamente que esse senhor era o espírito que visitou ela junto com outro durante dias seguidos. Então,
Isso também acontece muito. E às vezes você pode se desligar, visitar um parente, mora lá longe, e você pode ir lá ver e alguém vê você. E às vezes tem gente que faz isso conscientemente, que é chamado de projeção astral. Tem gente também que tem o poder de aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso eu vi em algumas vidas de santos, né? A vida de alguns santos, que são espíritos tão preparados, de perispírito tão preparado, que conseguiram fazer isso. Gente, tudo isso é incrível, mas é natural. Porque a vida espiritual é a verdadeira vida. Tudo que você vê na matéria, é perene, é efêmero. E a vida é essa coisa maravilhosa, a vida eterna. Por isso que eu falo, se prepare bem para dormir, porque quando você dorme, você volta à vida espiritual. Algumas pessoas nem tanto, algumas pessoas acho que jantam muito ou não acreditam, então elas ficam paradas, meio sonolento, o espírito fica no corpo meio sonolento também, mas geralmente a gente dá uma saidinha assim, e às vezes não lembra, tá bom? Se você quiser, você pergunta alguma coisa que você ficou com dúvida, se quiser que eu algum assunto para falar, alguma coisa que você está sentindo, tá bom? Dê um like aí, se inscreva e tenha uma linda noite, uma linda madrugada, um lindo dia, uma linda tarde. E que você seja sempre visitado por espíritos do bem. Um grande beijo.